Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de React. Eu sou o Matheus Batiste, esse é o canal Hora de Codar e hoje a gente vai falar sobre JSX, um recurso muito utilizado, né? Tu vai utilizar sempre que estiver lidando com React, a gente vai entender ele e ver o que pode ser feito para a gente trabalhar da melhor forma possível com o JSX. Antes disso, queria pedir para tu se inscrever se tu não é inscrito, deixa o teu like também no vídeo, que me ajuda muito compartilhando com mais pessoas esse conteúdo. Aqui na descrição tu vai encontrar vários links importantes. O repositório do curso, para tu baixar o código, fazer um fork que tu quiser, os nossos cursos, também o blog e as redes sociais, beleza? Dito isso, bora para a aula. Eu boto aqui que o JSX é como o HTML, tá? A gente vai ter aí tags, fechamento, abertura, poder colocar atributos, classes, IDs, enfim, tudo que a gente faz no HTML, a gente faz no JSX com leves diferenças, né? A gente tem a possibilidade de executar código JavaScript nesse cara. A gente pode pensar como uma template engine, handlebars, se vocês já viram, que é bem famoso, né, quando a gente está programando em Node. Eu boto aqui, porém, é dentro do JavaScript. Então, ele vai estar encapsulado no JavaScript, como se fosse um template aí de HTML dentro do JS, né? Eu boto que a principal maneira de a gente escrever HTML com React, então a gente vai estar sempre criando novas tags, novos elementos com o JSX para poder mostrar para o usuário na página. Eu boto que a gente pode interpolar variáveis, então isso é parte da execução do JavaScript, né, onde a gente tem um valor dinâmico, por exemplo, o nome de uma pessoa, a idade, o salário dela, e a gente consegue jogar na tela isso de forma muito simples, envolvendo o nome dessa variável, a gente pode chamar assim, entre chaves, tá? A gente bota entre chaves o nome da variável e aí o código é interpretado e a gente tem o valor ali impresso no front-end. Bota também que é possível executar algumas funções em JavaScript, aliás, JSX, né? Então a gente vai ter quase que o JavaScript completo em todas as funções dentro do JSX, mas tem algumas limitações e também a gente não vai precisar, por exemplo, criar uma função dentro do JSX, não faz sentido. Então, o que dá para fazer é o suficiente porque a gente precisa, que é mostrar um HTML dinâmico para o usuário, ok? Eu boto que a gente vai poder aí inserir valores em atributos de tags, isso é muito importante. Por exemplo, eu quero botar uma classe dinâmica baseada numa variável minha. Então, é possível fazer isso por meio do JSX. Ah, eu quero um ID dinâmico, eu quero botar uma source de imagem dinâmica. Dá para fazer também. Então, é basicamente o que a gente precisa para poder mostrar dados diferentes para usuários diferentes ou para o mesmo usuário, depende do que a gente quer fazer com o sistema. Beleza? Bora então continuar nosso projetinho lá de React para trabalhar com o JSX. Então, galera, eu tô aqui com o projeto aberto da última aula. Se tu fechou ele, né? Eu nem falei isso, mas tu pode parar o servidor do React, né, que a gente inicializou com o npm start, dando Ctrl C e respondendo um yes aqui, aí volta pro terminal, tá? E a gente pode reinicializar dando um npm start novamente. Então, se tu parou na última aula e voltou hoje, por exemplo, tu pode retomar o projeto dando npm start, lembrando que o terminal tem que estar na pasta do projeto, onde está aqui o código fonte dele, como vocês podem ver, né? Tem que estar dentro aqui, aí tu executa, ele entende o que tu quer e abre no navegador novamente, beleza? Então tá, tô com o projeto aberto aqui na porta 3000, se a gente vai lá no navegador, consigo ver aqui meu projeto. Agora, o que eu vou fazer para alterar o JSX? Bom, a gente já alterou o JSX na última aula, né? A gente fez aqui esse Olá React, esse primeiro app. Então tudo que a gente está fazendo aqui, né? Se eu coloco uma nova tag, agora H2, alterando JSX, eu estou mexendo nele, né? Então eu alterando o HTML, vou carregar aqui, ó, eu já estou alterando o JSX também. É a mesma coisa, né? A gente não vai fazer essa diferenciação. A gente até pode falar que está mexendo no JSX aqui, mas de fato a gente está escrevendo HTML. Então tem algumas regrinhas normais, né? Que no HTML não daria erro. Por exemplo, se eu tenho duas tags aqui de abertura, ele já vai incomodar aqui. Ele vai dizer, não tem uma tag de fechamento correta. Então, tudo vai ser validado, né? Na própria IDE do VS Code tem isso, mas se a gente erra esse cara de propósito, por exemplo, só para a gente testar aqui agora, e vai lá no navegador, a gente também vai receber esse erro, né? Porque esse cara aqui, por mais que a gente escreva HTML, ele está processando um JavaScript por trás dos panos. Então, ele quer que o HTML esteja correto, tá? Então, a gente tem que respeitar mais o JSX do que a gente respeita as tags de HTML comum, tá? A gente pode falar isso. Eu comentei com vocês que a gente pode interpolar variáveis aqui. Então,
normalmente, né, quando a gente cria uma variável no React, a gente vai estar trabalhando dentro dessa função aqui. Depois a gente vai ver componentes e tal, mas pensem como se essa função aqui fosse o nosso elemento completo, né? Então, a gente nunca vai trabalhar aqui fora. A gente vai utilizar essas áreas externas, a parte de cima, para importar coisas, trazer coisas para esse componente, vamos chamar ele assim, tá? Mas depois a gente vai ter uma aula de componentes, não se preocupa. E aqui embaixo, na área externa também, a gente vai estar exportando, mandando ele para frente, tá? E aqui dentro da função, a gente vai estar aí criando nosso código, nossa lógica, inclusive variáveis, se a gente precisar. Então, vou botar aqui, por exemplo, a const name Mateus. Então, eu criei uma variável, que é uma constante, né, com um nome. Olha só que legal. Se eu tenho algo que eu não uso, o nosso create React App também já evidencia. Ele não me dá um erro aqui, é um warning, um aviso. Ele está dizendo que eu tenho uma variável definida como name, mas eu não estou usando em nenhum lugar. Então, essa questão de otimização do código é levada bem a sério no React. A gente pode ver aqui que a gente está levando vantagem por estar utilizando esse aplicativo, digamos assim. Tá? Então tá, como é que eu vou colocar o meu nome ali embaixo? Como eu falei para vocês, a gente interpola entre chaves. Então, vou lá, vírgula, abre e fecha chaves e bota aqui name, né? Aí, deu tudo certo, ele salvou, não deu erro nenhum. Se a gente vai lá, ele imprime normalmente e a gente tem acesso ao nosso nome. Então a gente pode pensar que esse nome aqui viria de um usuário que foi carregado do banco de dados e a gente está imprimindo aqui no front. Essa ideia que a gente tem, é a loja de a gente utilizar isso, né? Senão não serviria para nada, a gente só botar um monte de valor ali para variável e imprimir no HTML depois. Está vindo de algum lugar, né, geralmente. Ou estou processando esse dado, por exemplo, const new name igual a name to uppercase, estou colocando ele em letras maiúsculas e vou botar o meu nome processado aqui, né, que eu fiz alguma modificação, e ele vai lá e imprime agora o nome tudo em maiúsculo, tá? Então, ou está vindo de algum lugar, ou estou processando o dado. Então, beleza. O que ele vai fazer mais aqui com o JSX? Eu posso executar algumas funcionalidades do próprio JavaScript. Vou botar aqui soma 2 mais 2. Isso aqui ele vai interpretar como uma soma e vai me resultar em 4. Tá? Então, é algo que eu posso fazer também. A gente não vai estar criando somas, mas pensem que a gente pode aqui colocar estruturas condicionais, if else. Então, é para isso que a gente vai estar executando JavaScript lógica, digamos aqui. Né? A ideia é que a gente não vai colocar lógica pesada aqui dentro. Então, o if else já está de bom tamanho, beleza? Outra coisa interessante é que eu posso criar uma função aqui dentro da minha função, né? Bem interessante também. Né? Por exemplo, sum. E agora, aquele resultado ali, eu não quero que venha daquela maneira, né? Eu quero interpretar por meio de uma função. Eu vou retornar esse A mais B. Então agora, em vez de eu executar 2 mais 2 aqui, a lógica aqui, eu executo uma função, no bloco de código reutilizável. Então, eu vou botar aqui 1, 2, e eu vou ter o resultado de 3, porque ele vai interpretar aquela função e nos retornar o resultado antes de imprimir o HTML na tela. Tá? Então, isso aqui também é válido, isso aqui também é muito feito. Né? Então, aqui eu processei o dado de uma forma sem reaproveitar ele, né? Utilizando aqui já uma nova variável para entregar ele em uppercase. E aqui eu utilizei uma abordagem mais interessante, porque eu vou poder aproveitar esse sum em várias partes aqui do meu código. Se eu tivesse que colocar outras coisas em uppercase, isso aqui me geraria uma repetição maior. Então, eu tenho que preferir as funções, né, geralmente. Mas tudo vai de caso a caso, né? A gente vai vendo isso ao longo do curso, as melhores práticas também. Não se preocupe. Aí, galera, outra coisa que eu posso fazer, que eu falei para vocês, é a alteração de atributos também no JSX. Então, vamos dizer que eu tenho uma imagem, tá? Ela vem de outro site, então ela parte de uma URL, por exemplo. Então, eu vou pegar uma URL que eu tenho aqui de um site que gera imagens, é o via.placeholder.com, e que eu coloco o tamanho dela, 150 pixels por 150 pixels, uma imagem quadrada. E agora eu quero colocar, né, essa imagem aqui no meu código. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar a tag de imagem, tá? E essa tag aqui, vocês lembram lá do HTML básico, é uma self-enclosing tag, né? Então ela se fecha automaticamente. E eu sou obrigado a fechar no React. Olha só, se eu não coloco um fechamento, ele vai reclamar. Isso aqui não teria problema nenhum lá no HTML, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Então eu vou botar aqui um alt de minha imagem. E aqui em SRC eu quero botar a minha URL dinâmica. Como é que eu vou fazer? Eu vou tirar essas aspas, abrir e fechar as chaves e colocar o nome da minha variável. Agora eu tenho uma imagem dinâmica sendo carregada no meu código, beleza? Então, essas são algumas das utilizações de JavaScript que a gente vai mais fazer ao longo do nosso
curso de React aqui e também ao longo da vida de vocês como desenvolvedores React, ok? Outra coisa legal do JSX é que eu preciso estar entregando apenas um elemento pai. Eu não posso ter diversos elementos no mesmo nível no retorno. Tá? O que quer dizer isso? Que se eu tirar essa div aqui, vai dar erro. Olha só. Estou entregando aqui 4 elementos. Então, ele me dá um erro. Ele diz aqui que todos os elementos de JSX precisam estar wrapped em algum elemento. Então, eu vou ter que ser obrigado a colocar eles, por exemplo, numa div. Não que eu seja obrigado a colocar numa div, mas eu tenho que dar um wrap aqui e entregar um só, e aí ele para de me dar erro, tá? E ali eu tirei aquela class de app, né, que está aqui no meu app CSS, e a gente vai colocar ela agora para vocês entenderem como é que funciona eu colocar uma class de JavaScript. No HTML, se eu botar class app, vai funcionar, né? No HTML normal. Aqui, galera, também funciona. Mas tem um pequeno detalhe. Se a gente ver aqui o console, ele vai me dar um erro, um OR. Está dizendo que a propriedade de DOM class é inválida. Você quis dizer class name? Sim, eu quis dizer class name, mas eu errei de propósito para vocês entenderem que class é uma palavra reservada do React que o JavaScript usa. Eu não posso utilizar esse cara aqui, tá? Tem algumas palavrinhas que a gente vai ver também ao longo do curso, mas a class é a que mais pega no pé, porque a gente vai estar botando um monte de classe aqui nos elementos para estilizar. Então, a gente tem que sempre lembrar que é class name, tá, galera? Então, a maneira correta de declarar o atributo class no React é class name, não class cura. E não class puramente a palavra class, tá? Então, tenham cuidado com isso, tá? É um erro bem comum dos iniciantes. Ó, agora, se eu recarrego aqui, ele não me dá mais erro nenhum, beleza? Então, é sempre bom a gente estar olhando lá o console também, porque ele dá uns warnings aqui meio que silenciosos, e aí a gente consegue estar melhorando o nosso projeto, né? Então, vocês viram aí que não tem problema nenhum, ele utilizou normal, mas o React prefere que a gente utilize o class name, ok? Então, galera, sobre o JSX que eu quero falar para vocês é isso por enquanto. A gente vai ver muito. É como eu falei, né? A gente vai estar mexendo no JSX ao longo do curso todo, então a gente vai aprender muito mais coisa, mas esse é o básico, assim, o fundamental. Não é o básico, é o fundamental que você precisa para poder estar programando em React, tá? Não esquece aí, pedir de novo para se inscrever no canal, galera. Deixa o teu like, tá? Isso me ajuda demais. Compartilhar também esse vídeo com outras pessoas. E aqui na descrição, links importantes. Repositório do curso de React para tu fazer o fork, para tu baixar. Os nossos cursos lá no Udemy, naquele precinho camarada. E também nosso blog, redes sociais. Beleza? Então, sobre a aula de JSX, era isso, galera. Vou ficando por aqui e te espero na próxima aula para a gente explorar mais o React juntos. Valeu!